que estamos fazendo no livro de 1 Coríntios. Nós estamos expondo progressivamente e hoje estaremos tratando acerca daquilo que o Senhor nos ensinou em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 ao verso 13. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Quem que puder, se alguém estiver com alguma impossibilidade, pode ficar sentado tranquilamente, para que nós possamos orar, ler a palavra do Senhor. Que diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6 em diante. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos no dia do Senhor, o teu povo, o povo eleito, povo santo, para prestarmos o nosso culto ao Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha iluminar a minha mente, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade e Cristo Jesus seja exaltado nesta noite. Prepara os nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós preparado nesta noite. É assim que te oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus amados irmãos, nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja que havia sido abundantemente abençoada por Deus em vários aspectos. O apóstolo Paulo, quando ele inicia esta carta, ele já reconhece no primeiro capítulo que Deus havia abençoado esta igreja com todas as sortes de bênçãos espirituais. Havia concedido à igreja de Coríntios todos os dons espirituais, ao ponto do apóstolo dizer que não lhe faltavas nenhum dom. Infelizmente, por motivos que desconhecemos, esta igreja de Coríntios, que havia sido fundada e plantada pelo apóstolo Paulo, ela, num período de aproximadamente 3 anos, como podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, ela começa a se desviar dos padrões e dos ensinamentos apostólicos, os padrões de conduta e doutrina pelos quais o apóstolo havia lançado para aquela igreja. E é interessante quando nós falamos acerca de igreja e olhamos para um dos credos mais antigos da cristandade, o credo apostólico. Ele define a igreja como a comunhão
dos santos. E de fato ela o é. É porque congrega pecadores justificados e santificados em Cristo Jesus. A santidade da igreja não está em nós mesmos, nos nossos méritos, nas nossas benfeitorias, mas nos méritos de Cristo imputados a nós. Lutero, ao tratar acerca da santidade do povo de Deus, ele escreveu que o pecado ainda existe entre nós, mesmo no povo justificado por Cristo. Ele utilizou a expressão latina simus justus et pecador. Ou seja, nós somos justos, mas ainda pecadores. Nós somos declarados justos por Deus, pela imputação dos méritos de Cristo para nós, pela graça de Deus, mediante a fé, exclusivamente em Cristo Jesus. Mas ainda assim, lutamos contra a nossa inclinação pecaminosa, que antes de Cristo nos aprisionava, reinava, nos prendia. Mas, mesmo libertos de tal escravidão, ela ainda está presente em nós, não reinando e dominando. A igreja de Cristo, ela possui uma forte característica, que é a sua santidade. A igreja, ela é santa em razão do seu fundamento, que é Cristo Jesus. Por isso nós devemos zelar pela santidade, lutar, nos empenhar para mantermos a igreja do Senhor pura. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando nessa porção das Escrituras. Na mensagem do verso 1 ao verso 5 do capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele abordou acerca da imoralidade que estava dentro da igreja de Cristo. Imoralidade esta, imoralidade sexual tão grande, que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Paulo estava reprovando o procedimento de um filho que estava mantendo uma relação amorosa, sexual, com a esposa do próprio pai. E Paulo demonstra sua indignação ao se deparar com esta situação. Porque a lei de Moisés era muito clara. Em Deuteronômio 22:30, o texto sagrado diz que nenhum homem terá relação com a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Mas é isso que estava ocorrendo na igreja de Coríntios. Igreja esta que possuía todos os dons espirituais. Igreja essa que se achava extremamente espiritual. Nem mesmo, meus irmãos, a sociedade greco-romana do tempo do apóstolo Paulo, que era uma sociedade extremamente pervertida, era uma sociedade extremamente envolvida com as imoralidades sexuais, consentiam com tal prática. E a igreja de Coríntios estava consentindo com isso. Sendo assim, o pecado da imoralidade dentro da igreja, ele foi julgado, ele foi apontado à distância pelo apóstolo Paulo, devido à omissão da igreja em se posicionar e tomar uma postura para manter a santidade e a pureza da igreja do Senhor. E no verso 6, como lemos, o texto começa dizendo: não é bom esse orgulho. Mas que orgulho é este? Os coríntios tinham o orgulho de possuírem muitos dons espirituais. Eles se consideravam uma igreja muito espiritual.
Eles se comparavam à sua sabedoria, até a sabedoria do apóstolo Paulo. Eles consideravam muitas vezes até mais espirituais que o apóstolo aos gentios. A igreja de Corinto minimizava a questão do pecado e achava que as manifestações espirituais, que o exercício dos dons espirituais se sobrepunham à santidade e à pureza do seu povo e da igreja. Eles achavam que o cristianismo não tem absolutamente nada a ver com o comportamento dos cristãos. Eles possuíam uma visão equivocada, errônea, acerca da verdadeira espiritualidade. E quando nós olhamos para os nossos dias, nós enxergamos algo muito parecido com isso. Onde as pessoas mais se impressionam com o talento do que com o caráter cristão. Mais vale performance e desenvoltura do que uma vida de santidade e piedade diante do Senhor. Nós temos de estar muito atentos. Nós temos de estar vigilantes. Porque aonde o Espírito Santo age, se requer santidade, se requer temor, se requer reverência, se requer submissão às Escrituras, que o próprio Espírito soprou, inspirou soberanamente homens a registrarem a revelação especial do Senhor. Como pode o Espírito Santo de Deus se manifestar de forma contrária àquilo que o próprio Espírito Santo de Deus deixou para a sua igreja? Meus irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, do verso 1 ao verso 5, ele vai trabalhar o problema da igreja de Corinto, que foi exposto no domingo passado, a sua imoralidade. E do verso 6 ao verso 13, ele passa a dar a razão moral da forma como a igreja deve agir nesses casos. E ele pavimenta o caminho da disciplina eclesiástica como a solução para prevenir e combater a impureza na igreja do Senhor. O cristão, ele deve estar convencido da veracidade do Evangelho para abraçá-lo, para se submetê-lo. Nós não podemos achar, porque A ou B falou, que é uma verdade absoluta. Nós devemos submeter ao crivo das Escrituras. E ainda no verso 6 o texto segue dizendo: não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Paulo usa a figura do fermento, porque o fermento ele tem a capacidade de adentrar, de penetrar na massa e envolvê-la, fazer toda esta massa crescer. Ele utiliza uma linguagem muito comum do Antigo Testamento, onde uma das figuras usadas para tipificar o pecado é o fermento. Tanto é que na celebração da Páscoa, o pão que foi preparado e queria ser ingerido deveria ser um pão sem fermento, um pão asmo, porque o pecado também simbolizava neste contexto o pecado, o fermento simbolizava o pecado. E uma das propriedades do fermento era justamente essa, a capacidade de aumentar, de dominar o ambiente em que ele se encontrava, na massa. A ideia do apóstolo Paulo ao se referir ao pecado é que se deixá-lo sem correção,
no meio da igreja do Senhor, sem que as devidas intervenções bíblicas sejam tomadas, o pecado começa a se alastrar, ele começa a dominar completamente todo o corpo de Cristo. É por esta razão que o apóstolo Paulo é tão forte e contundente, porque a mensagem que estava sendo passada pelos irmãos de Coríntios era que o pecado realmente não importava para aquela igreja, já que eles demonstravam uma pseudo-espiritualidade e achavam aquilo completamente normal, pois que de fato o que valia era toda a manifestação espiritual e o exercício dos dons pelos quais eles possuíam todos, numa falsa percepção e entendimento da verdadeira espiritualidade. Igreja do Senhor, nós temos o dever de sermos zelosos com a igreja de Cristo, pois o pecado ele destrói a reputação da igreja, a sua credibilidade, o seu ensino. Ele fragiliza. Quantos de nós aqui já nos sentimos envergonhados por práticas, omissões realizadas em igrejas que atentam contra a santidade, contra a pureza da igreja imaculada de Cristo? Isso é necessário começar por nós, realizando uma autoconfrontação mediante as Escrituras, do nosso estilo de vida dentro e fora da igreja. Porque às vezes na igreja é uma bênção, mas em casa, no trabalho, nos relacionamentos, envergonham o nome de Cristo. Calvino, quando começou a sua obra em Genebra, ele tinha a ideia que se houvesse a exposição fidedigna da palavra do Senhor e a correta administração dos sacramentos, a igreja estaria protegida e seria fortemente edificada, que os crentes ouviriam a palavra de Deus e resolveriam os problemas por si mesmos. Mas algum tempo depois, Calvino, refletindo na palavra do Senhor, ele reconheceu que era necessário e bíblico acrescentar um terceiro elemento, além da exposição fiel das Escrituras, a ministração dos sacramentos. Ele entendeu a necessidade da disciplina eclesiástica. Meus irmãos, o exercício da disciplina eclesiástica, ele deve ser feito em amor para a recuperação e restauração do pecador, para que se coloque em prática o que a palavra de Deus nos recomenda e exige de todos nós como igreja do Senhor. E o apóstolo segue no verso 7 dizendo: joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta agora que Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi oferecido em sacrifício. Paulo está dizendo que aqueles irmãos convertidos em Cristo Jesus, eles deveriam lançar o pecado fora. Eles deveriam ser uma massa sem fermento, ou seja,
sem pecado. Eles deveriam jogar fora o tipo de comportamento que fazia parte do seu antigo estilo de vida antes de Cristo. Portanto, como novas criaturas, eles deveriam agir sem o velho fermento. Eles deveriam se empenhar, se dedicar, laborar nas Escrituras para terem uma vida santa que dignifique e glorifique a Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, devia lançar fora o fermento antigo, o velho fermento, que estava ameaçando a igreja, que estava corrompendo a igreja. Práticas que eram incompatíveis com o Evangelho do Senhor. E tais práticas que não eram cometidas pelos ímpios, pelos réprobos, mas que eram cometidas por próprios crentes que estavam inseridos no corpo de Cristo. E o texto segue dizendo: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. No Êxodo, Deus instruiu ao seu povo, após lançar a 9ª praga, que eles sacrificassem um cordeiro sem defeito, imaculado, e passassem o sangue nos umbrais das portas, e preparassem o pão sem fermento e ervas amargas, pois o anjo da morte iria passar, e as casas que não tivessem aquele sinal do sangue do cordeiro, elas teriam os seus primogênitos mortos. E o povo de Deus nessa ocasião seria liberto do cativeiro. É nesse contexto que Deus, soberano, Ele institui a Páscoa, que ela deveria ser celebrada anualmente para lembrar da grande libertação e salvação que Deus fez para o seu povo. E agora o povo podia adorá-lo livremente, sem qualquer tipo de restrição. O verso 8, o texto segue dizendo: então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Atentem bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo não está querendo dizer, ou pedindo que os cristãos de Coríntios observem a celebração judaica da Páscoa. Não é isso que ele quer ensinar. Se assim fosse, ele estaria negando a importância da expiação de Cristo pelo seu povo, negando a morte vicária, substitutiva do Filho de Deus em favor do seu povo. É interessante que, ao comentar isto, Ernst Mayr, ele fala: mas quando Cristo foi crucificado, Ele, como Cordeiro de Deus, tornou-se o sacrifício supremo e final para o seu povo. Ele removeu o pecado do mundo. Seu povo é santificado por causa da sua morte na cruz. Trazendo à mente essa perspectiva teológica, Paulo espera que os coríntios façam uma aplicação prática e removam o pecado rapidamente do seu meio. Era por isso que Paulo era tão enfático, porque ele desejava que fosse removido, extirpado aquele mal, aquele pecado. Paulo estava falando figuradamente sobre a alegria que os cristãos sentem por saber que são limpos e perdoados
pelos seus pecados, através da fé genuína em Cristo Jesus. E o texto segue dizendo: quando lhe escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Prestem bem atenção, meus irmãos. Quando lhe escrevi antes, Paulo já havia escrito a primeira carta aos Coríntios. Essa carta que conhecemos, que lemos como a primeira aos Coríntios, na realidade seria a segunda carta. Porque Paulo havia escrito uma carta anteriormente perdida. E pelos eternos desígnios e a soberania de Deus, essa carta não foi preservada. E Paulo faz menção dessa carta no verso 9. E ele diz: já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Aparentemente os coríntios entenderam esta mensagem numa perspectiva que eles não poderiam se relacionar com os ímpios, com os descrentes, com o povo fora da aliança de Deus. Eles concluíram que não tinha qualquer problema se relacionar, sendo crente da igreja, está tudo resolvido. Pode até ter relação incestuosa e imoral com a madrasta que é crente, é irmão, está resolvido. Eles haviam pensado, da primeira carta de Paulo, que não deveriam se associar apenas com quem não fosse cristão. E Paulo agora está corrigindo no verso 10, acompanhe comigo. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Paulo nunca sugeriu que os cristãos deveriam viver num gueto, num mosteiro, se isolar, sem se relacionar com as pessoas ímpias, descrentes, não. Nem em lugar nenhum das Escrituras nós podemos observar este ensino. Muito pelo contrário, o próprio Cristo diz: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. O mundo que jaz do maligno, nós devemos levar a luz de Cristo para clarear, transformar e libertar as pessoas. Paulo em momento nenhum pede para que os cristãos se isolem e não se relacionem. Em João capítulo 17, 15 diz: não peço que os tireis do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. É nesse mundo que nós temos de viver, de influenciar e fazermos a diferença com uma igreja santa e triunfante do nosso Senhor. O que Paulo está combatendo é que nós não devemos nos associar com aqueles que, dizendo-se irmãos, os que se fazem passar como cristãos no meio da comunidade e se comportam como não cristãos, que praticam algo abominável diante de Deus. Paulo está dizendo: pode ter 50 anos de igreja, carteira de fundador, mas se a vida não reflete Cristo e os frutos de uma nova vida, aparte-se. Atentem bem, meus irmãos, a seriedade disso. O foco de Paulo são os que se dizem crentes, cristãos. E o texto segue do verso 11: mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador.
porque tais condutas são incompatíveis com um cristão regenerado, que nasceu de novo em Cristo Jesus. Tais comportamentos são diametralmente opostos a uma vida e uma caminhada de uma santidade progressiva para alcançarmos a estatura de Cristo Jesus. E prestem bem atenção, no final do verso 11, acompanhem comigo. Com esse tal, nem ainda com mais. E ao pesquisar, a meditar acerca disso, eu vi o Augusto Nicodemos comentando algo muito interessante a respeito disso. E ele diz, abre aspas, na igreja primitiva, a ceia do Senhor era realizada junto à festa do amor, a festa de ágape, que era uma festa de fraternidade entre os irmãos. Primeiro se realizava a festa do amor e depois, na sequência, se realizava a ceia do Senhor. No contexto de 1 Coríntios, alguns membros da igreja de Corinto haviam comido e bebido demais e envolvidos em polêmicas e discussões na festa do amor. E na hora de participar da ceia do Senhor, eles estavam sem um estado mental e espiritual apropriado para participar da ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor não é apenas comer um pão e beber um vinho, mas é compreender o significado da ceia e perceber a presença espiritual de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo nos exorta para não comermos e bebermos, para não cearmos indignamente, para não recebermos juízo. Paulo aqui ele está falando que há um momento em que a igreja precisa exercer um ato preventivo de disciplina, nem se associar, não se misturar, não se tornar parceiro de alguém dentro da igreja que vive como um ímpio, como reprobo, que não demonstra uma transformação de vida. É duro, né, meus irmãos? Como é duro. A separação não significa sermos antissocial. Podemos sim ter amigos fora da igreja. Não precisamos, como regra, cortar nossos relacionamentos com amigos descrentes, não. Mas precisamos influenciá-los e levá-los a Cristo Jesus. Ao contrário de sermos influenciados e nos tornarmos mais parecidos com o mundo do que com Cristo. Nós vemos um exemplo do próprio Cristo. Ele chocou os fariseus e os escribas, porque ele entrava na casa dos publicanos e pecadores e comia com eles. Eles se relacionavam com todo tipo de gente. E Paulo aqui ele está ensinando uma disciplina preventiva, porque a igreja precisa se posicionar contra o pecado. E se não houver arrependimento e abandono, agir à luz das Escrituras de forma enérgica. Como é duro, meus irmãos, tudo isso, é verdade. Mas é uma exigência do próprio Senhor para as nossas vidas e para a igreja, pelo qual Ele é o cabeça. No verso 12 e 13 segue, acompanhe comigo. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Paulo está nos ensinando que existe um momento que, apesar de indesejado, que apesar de doloroso, que apesar de todos os pesares, é necessário uma santa separação. Que somente a separação, o corte, extirpar
da convivência dos santos de Deus é necessário. O apóstolo Paulo está se referindo justamente àquele impenitente que não deseja se arrepender. Diferentemente do irmão que está lutando contra o pecado, como todos nós lutamos, com algumas áreas mais vulneráveis em nossas vidas, mas não nos entregamos. Existe uma distinção. A luta faz parte da nossa caminhada. A salvação é um ato único, pleno e acabado. Somos declarados justos, e uma vez justos, sempre justos, em Cristo Jesus. Mas a santificação é dia após dia, é um processo, é algo progressivo que nós devemos nos empenhar, mas somos auxiliados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. E hoje se criou aquela: não julgueis, a minha vida tomo conta eu, porque a Bíblia diz que nós não podemos julgar. Recorrendo também ao reverendo Augusto Nicodemos, ele fala acerca disso com muita propriedade. Muitos podem estar pensando nas palavras de Jesus quando disse: não julgueis para que não sejais julgados. É claro que Paulo e Jesus não estão em contradição. Quando Jesus disse estas palavras, ele o fez no contexto do julgamento indevido. Ou seja, alguém julgar o comportamento de uma pessoa e não julgar-se a si mesmo, ou seja, de uma forma hipócrita. Lembremos-nos que nesta mesma passagem Jesus diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? O que Jesus proibiu foi o julgamento desproporcional, sendo pesado para com os outros e não para consigo mesmo. Isso não é correto. Mas quando Jesus fala estas palavras, condenando o julgamento precipitado, no verso 6, ele diz: não dei aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Ele segue dizendo: para eu cumprir este mandamento, eu tenho de saber quem é cão e quem é porco, pelas evidências, pelo comportamento, por aquilo que está evidente e claro. Chegamos a uma conclusão de que uma pessoa não está se comportando como um cristão deve se comportar. Assim sendo, podemos tomar as devidas providências. São os frutos, meus irmãos. Quais têm sido os nossos frutos fora da igreja? Quais têm sido os nossos frutos, o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas palavras perante os ímpios que estão ao nosso redor? Será que verdadeiramente temos nos comportado de uma forma distinta, diferente? Ou temos cedido e nos conformado com o presente século e com tudo que tem sido normatizado nas nossas vidas? Será que para sermos benquistos no nosso trabalho, nós estamos tolerando aquilo que é tolerado para o mundo, mas que é abominável diante de Deus? Será que de fato existe alguma diferença entre o meu e o seu casamento com o casamento de um ímpio que não teme ao Senhor? Será que de fato o nosso falar tem sido temperado com o amor de Cristo ao nos relacionarmos com as pessoas? Ou agimos de forma rude, grosseira, arrogante e prepotente? Muitas vezes porque pensamos que estamos numa condição, seja socioeconômica ou até mesmo espiritual, onde arrogamos uma falsa santidade, muitas vezes por um cargo, um posto que ocupamos na igreja, e nos achamos acima do bem e do mal. Isso é uma reflexão que todos nós temos de fazer, uma autoconfrontação sincera diante de um Deus santo. E o texto segue no verso 12: pois com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro?
Paulo está dizendo que não vai julgar os de fora porque eles não são cristãos, porque eles vivem em outro contexto, porque é esperado esse comportamento deles. Mas Paulo deixa muito claro que é competência e atribuição à igreja julgar os de dentro. E ele complementa: não vamos julgar os de fora, pois Deus os julgará. Não é competência da igreja julgar os de fora, não, meus irmãos. Deus há de julgar. O justo juiz. E prestem bem atenção no verso 13, meus irmãos. Veja isso com muito temor. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Na Almeida, século 21 diz: expulsai esse imoral do nosso meio. É isso que o apóstolo Paulo, é isso que a palavra do Senhor nos ensina e nos exorta a fazermos. Deus está nos ensinando que princípios absolutos da palavra de Deus não podem ser negociados. É gente boa, mas eu fico com a palavra. É meu amigo, mas eu tenho de ficar com a palavra. Eu tenho dificuldade de aceitar, mas eu tenho de me submeter à autoridade das Escrituras. Em Mateus capítulo 18, do verso 17, nos fala acerca desse passo a passo da disciplina, como deve ocorrer. Confronto pessoal, não há arrependimento. Confronto com duas ou mais testemunhas, não há arrependimento. Confronto coletivo diante de toda a igreja, não há arrependimento. Se o faltoso não se arrepender, ele deve ser considerado como um gentio, como publicano, ou seja, deve ser retirado da comunhão da igreja. Esse é o processo de disciplina bíblica. Mas pastor, é muito duro, mas Deus é amor, mas é justiça. E a prova da justiça é que Ele entregou o próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para a salvação de todo aquele que nele crê. É um pseudo-evangelho falarmos apenas que Deus é amor, sem falar da sua justiça e dos desdobramentos da sua justiça. Meus irmãos, estamos vivendo numa época em que a verdade ela é relativizada e que cada pessoa tem a sua própria verdade. Nós estamos vivendo a relativização dos valores morais. Aquilo que há tempos atrás era algo que causava espanto, hoje é aplaudido, fomentado, incentivado no nosso meio. Hoje pela tarde, olhando uma determinada rede social, uma colega postou com muito orgulho: a rainha e a patroa arrasaram, o patriarcado vai ter de engolir, se referindo àquela degradação moral que foi paga com dinheiro público, realizada no Rio de Janeiro, no espetáculo horrorento de Madonna e de todos aqueles que aplaudiam, fomentavam e financiavam algo que é abominável diante de Deus. É normal para a sociedade. É normal. O critério atual que fala é se sentir bem.
O hedonismo é a busca da felicidade, não importa dos meios, o que importa é ser feliz. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vimos os apóstolos, os discípulos sofrerem, serem perseguidos por causa do Evangelho. A alegria deles era dizer: eu fui preso, eu fui espancado pela fidelidade ao meu Senhor. Mas hoje em dia, a sociedade que vivemos, o que está em moda é cada um governar a sua própria vida. John Wesley, tempos atrás, ele disse: o que uma geração tolera, a próxima geração irá abraçar. E é o que nós estamos vendo. Mas como igreja do Senhor temos de fazer escolhas. É um momento sério de decisão da igreja. Se vamos viver à luz da palavra de Deus, dos seus valores absolutos, ou se vamos nos levar pelos ventos e doutrinas da nossa época. A palavra de Deus me chama, me confronta, meus irmãos, a viver uma vida santa e reta diante de Deus. Nos chama para aborrecer o pecado e, se necessário, tomar todas as providências para nos despojarmos do velho homem aprisionado ao pecado. O problema não é o pecado somente, mas o pecado não resolvido e não abandonado. Porque, meus irmãos, para o pecado há perdão, para o pecado há resgate, para o pecado há redenção, para o pecado há libertação em Cristo Jesus. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma verdade, um conforto, um consolo para as nossas almas. E é interessante, meus irmãos, que quando se disciplina, quando se corrige, se objetiva a restauração do faltoso, mas também previne a igreja, promovendo temor e obediência ao corpo de Cristo. Eu quero concluir refletindo acerca de 3 atitudes e ponderações que foram trabalhadas pelo comentarista Warren Wiersbe. Ele fala que, em primeiro lugar, a igreja deve chorar por causa do pecado. Em vez de ficar cheia de orgulho, de soberba e de alegria, nós deveríamos chorar e nos prostrar diante de Deus. Há quanto tempo nós não choramos diante dos nossos pecados? Há quanto tempo nós não ficamos constrangidos ao ponto de chorarmos, nos debruçarmos em arrependimento e confissão, ao ver que as nossas condutas, elas não estão em conformidade ao Deus Santo, justo, que nos salvou. Não devemos normalizar os nossos pecados de estimação. Hábitos escravizadores que dominaram o nosso coração e tornaram-se ídolos que governam e dirigem o nosso coração e passaram a dominar a nossa vida. Nós devemos, meus irmãos, nos despojar do velho homem, das velhas práticas, das velhas verdades, de tudo aquilo que nos afasta da comunhão e da santidade em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós devemos chorar por causa do pecado. Em segundo lugar, a igreja deve julgar o pecado.
O apóstolo Paulo usou expressões fortes para mostrar que o faltoso precisava ser tirado da comunhão da igreja. Ele disse: tirai do vosso meio, entregais a Satanás, lançai fora, expulsai de entre vós. É duro, meu irmão, é. Mas é isso que a palavra nos ensina. Mas nós estamos diante de uma geração rebelde, insubmissa, que não se submete a autoridades, que não quer ser pastoreada, para não serem confrontadas pela verdade. É uma geração que quer ouvir mensagem de autoajuda, de massagear o ego. Nós não podemos nos conformar com o presente século, com as suas verdades relativas. Nós não podemos atualizar a Bíblia como alguns querem. Nós não podemos interpretá-la de acordo com as nossas ideologias pós-modernas, dar uma roupagem e uma nomenclatura diferente aos pecados, para torná-los mais aceitáveis e palatáveis. Pecado é pecado, mesmo que nós queremos travestir o nome, a expressão, ele continua sendo abominável diante de um Deus santo. Com muito amor e tremor, meus irmãos, digo com toda a convicção do meu ser: não existe várias verdades, só existe uma única verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aceitando ou aceitar, esta é uma verdade absoluta. E por último, em primeiro lugar, nós devemos chorar pelos nossos pecados, nós devemos julgar o pecado. E por último, a igreja deve remover o pecado. É interessante, meus irmãos, que a imagem aqui é da Páscoa judaica. O cordeiro foi imolado, o sangue foi aplicado nos umbrais, e eles tinham de se reunir dentro da casa para comer o cordeiro e os pães asmos. Toda a Bíblia diz que todos eles tinham de investigar a casa durante 7 dias. Não poderia ter levedura nem fermento. Se alguém comesse a Páscoa com fermento, essa pessoa seria morta e eliminada do arraial de Israel. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Você e eu devemos viver uma vida de contínua inspeção, de limpeza diária. Nós não podemos celebrar a Páscoa, nós não podemos celebrar o culto a Deus se há fermento, se há pecado no nosso ser, nas nossas condutas, na nossa prática. Nós devemos remover o fermento do pecado das nossas vidas, para que possamos celebrar o asmo da verdade, da sinceridade, da santidade em Cristo Jesus. Nós devemos remover o pecado da igreja, pois antes vale agradar a Deus do que a homens. A disciplina é um processo árduo, longo e doloroso, mas necessário no corpo de Cristo, tendo como ápice a exclusão do membro do corpo de Cristo, que permanece impenitente e irremediável, com um coração duro que não se quebranta e não se arrepende diante do Senhor. E o apóstolo Paulo diz com muita clareza: expulsai-vos, pois, dentre vós, este malfeitor. Meus irmãos, eu concluo na certeza que tudo que foi exposto, que a palavra de Deus foi pregada, que nós tenhamos a consciência
para nos despojarmos do velho homem, que nós tenhamos a coragem e a ousadia de fazer uma autoconfrontação, de analisarmos a nossa vida, se de fato ainda existe resquícios do fermento do velho homem em nossa vida. Será que existe ainda resquícios de hábitos escravizadores que faziam parte do velho homem, da velha mulher, que insiste em ressurgir, em dominar e ganhar espaço em nossos corações? Que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente, abandonando esse fermento que nos afasta e que nos priva da comunhão com o Senhor. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor agora. Nós teremos uma oportunidade ímpar de fazermos essa autoconfrontação. Teremos a oportunidade de, com o auxílio do Espírito Santo, determinarmos em nossos corações, sermos libertos de alguns hábitos que têm nos escravizado e que nós temos a plena consciência que ainda fazem parte do velho homem sem Cristo. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e que de fato, quer comamos, quer bebamos, ou qualquer outra coisa que venhamos fazer para a glória de Cristo Jesus. Feche seus olhos e vamos orar.